Seja bem-vindo a mais um papo. Acaba a Copa do Mundo e a gente fica com um vazio para ser preenchido com pancalharia, com expulsões de grupos de WhatsApp. E vai ser muito divertido porque chegou o momento das eleições 2026. As eleições de 2026 é onde o seu amigo vai se tornar um inimigo, ou então ele vai ser expulso, ou você vai bloquear ele. Porque hoje, aqui no Brasil, muita gente defende candidatos a ferro e fogo. Porque eu acho isso errado. Eu acho que a gente tem que defender o que foi feito. Política não é a pessoa. Política é o que ele construiu. A política, quando a gente vota em alguém, ele está lá para nos representar e trazer o melhor para nós. E não é bem assim que acontece no Brasil, né? A política nossa se transformou em um fundo de garantia, porque você passa 4 anos, faz ali, o seu bolsinho e pronto. Porque parece que política se tornou dinheiro fácil, sem fazer nada. Perdeu a questão de que você, como político, tem que fazer algo pela nação. Você não pode deixar uma nação sofrer. Mas, bem, não é isso que acontece. Eu vou dar um exemplo, o exemplo das bets. As bets na Copa do Mundo tiveram muita evidência, mas as bets, elas estão aí desde 2023 e estão cada vez mais chegando ao país. O governo cada vez mais libera bets para entrar. Se você está falando que é legalizado as bets, então vamos colocar no topo da cadeia predatória o governo. O governo libera casas de apostas, e as casas de apostas começam a ganhar num apostador. Se o governo se preocupa com o apostador, ele deveria simplesmente banir. Casas de apostas, elas são visíveis hoje, mas antigamente, o jogo do bicho era onde você simplesmente fazia a sua fezinha de forma irregular. Todo ano o jogo do bicho ganhava bilhões no Brasil. Essa questão de apostas sempre foi um problema no Brasil. Mas a questão de você ficar dizendo que o problema das casas de apostas no Brasil é influenciador. O problema das casas de apostas simplesmente são as propagandas que estão induzindo. Vamos cortar o mal pela raiz? Vamos lá em Brasília dizer que a gente não aceita casas de aposta aqui no Brasil, que está simplesmente tirando o sossego da família brasileira e que está acabando também com a família brasileira. Casas de apostas não deveriam estar aqui. É um absurdo isso. E eu percebi que, diante dessa questão que houve na Copa do Mundo, muita gente caiu em cima de influenciadores, caiu em cima de meios de comunicação, mas ninguém caiu em cima de governo. Dentro da cadeia predatória, o governo é o principal, porque ele liberou casas de apostas para serem legais no Brasil. Não pode, brasileiro não está preparado para isso. E a gente vai ter muito problema sobre questões de saúde mental, porque muita gente vai perder tudo, vai ficar num vício e vai destruir uma família e vai destruir a si mesmo. Então vamos parar para, de vez a gente ficar defendendo ou o vermelho, ou o azul, ou o verde, ou o amarelo. Esquece isso, vamos lá ver o que é que ele fez, vamos cobrar. Você fez o que durante 4 anos? Deixa eu ver aqui. Você não fez nada. Eu vou votar num cara que não fez nada? Eu entendo que exista a questão de você ter o seu direcionamento político, seja de esquerda ou seja de direita. Dentro desses segmentos de direita e esquerda, existem candidatos, então procure o melhor. Pare de ficar dizendo é esse candidato, se um candidato não fazer nada. Eu estou muito empolgado para ver até o final do ano o que é que vai rolar, porque outubro está chegando e as confusões vão começar e aí vai ter muita notícia para a gente falar aqui. Então, cara, para pensar. Para pensar. Porque se você não prestar atenção, você é o que vai sair prejudicado nessa história toda durante 4 anos. Não briga com o teu amigo, não faz confusão. Se a gente tá falando de democracia, a gente tem que escutar, entender e simplesmente discordar
de forma mais leve, não colocando na cruz, na forca, qualquer um que seja contra a gente. É assim que eu espero. Mas a verdade é que não vai acontecer, né? Vamos lá, a gente se vê na próxima.